Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago aqui o balanço do segundo semestre do projeto Lendo Christie de 2024. Pois é, gente, eu já vou deixar aqui na descrição para você conferir o balanço que eu fiz do projeto Lendo Christie, onde eu leio aqui os livros da Agatha Christie em ordem cronológica do primeiro semestre do ano passado, em que eu falei um pouquinho mais de cada um dos livros que eu tinha lido ali até junho. E aí agora vou continuar e depois vou fazer um apanhado aí de melhores e piores, não só do semestre, mas do ano. Então, vamos lá! Em julho, eu li Morte na Rua Hickory, que é um mistério bem interessante que se passa ali em uma pensão de estudantes, onde vai começar a acontecer muitos roubos e não se sabe por quê, e logicamente o detetive belga Hercule Poirot vai entrar em cena para tentar descobrir. Foi um livro que eu gostei bastante da premissa, gostei de ter personagens bem diversos, cada um de um lugar diferente, cada um de um jeito diferente, mas não me surpreendeu tanto quanto eu gostaria. E aí eu acabei dando para ele 3 estrelas e meia. Em agosto, eu li A Extravagância do Morto. E, gente, eu tava super animada pra esse livro, porque eu sabia que era com o Poirot, que é um dos meus personagens favoritos. E também, de bônus, a gente tinha a Ariadne Oliver, que é uma escritora de mistérios que aparece em outros livros. E eu gosto muito quando ela aparece junto com o Poirot, principalmente porque ela representa muito a própria Agatha Christie. Mas, gente, esse mistério que começou num casarão ali, em que vai ter uma encenação, que uma pessoa vai morrer e essa pessoa acaba morrendo de verdade, foi uma premissa muito bacana, mas depois desandou, gente. Assim, eu tava esperando muito mais, teve muitas questões Deus Ex Machina que não me pegaram, sabe? Que no final das contas eu não tava tão interessada assim quanto eu estava no início. Então eu acabei dando pra Extravagância do Morto 3 estrelas. Em setembro, eu li A Testemunha Ocular do Crime, e aqui a gente tem uma história com a nossa queridinha Miss Marple, esta velha fofoqueira em St. Mary Mead, que tem ali uma amiga que tá indo visitá-la, mas durante aí o seu trajeto no trem, um outro trem passa paralelamente à sua janela e ela vê um crime acontecendo. E, logicamente, depois elas vão na polícia, elas vão na companhia de trem e não tem corpo nenhum, ninguém sabe o que aconteceu. Só que a Miss Marple acaba ali triangulando de onde possivelmente esse corpo poderia ter sido desovado e ela acaba mandando ali uma amiga dela como uma espiã, sabe? Pra fazer parte desta casa, dessa família que ela acredita que o corpo tá por ali, né? Pra que ela possa investigar. E, gente, eu posso dizer que eu gostei muito dessa história. Eu achei que foi muito fluida, foi muito gostosa. Tinha um sentimento ali de Agatha, sabe? Eu não sei explicar bem, mas foi um mistério muito aconchegante, sabe? E apesar de eu achar que o final, a Agatha, ela forçou um pouco, ainda assim eu me vi muito presa na história e acabei dando aqui pra esse livro 4 estrelas. Em outubro, eu finalmente li um livro que eu queria ler há muito tempo, que era Punição para a Inocência. E aqui a gente tem a história de uma família bem disfuncional ali, em que o filho, ele já tinha feito várias ameaças à mãe, e um belo dia essa mulher acaba sendo assassinada. Só que esse rapaz, ele acaba pegando uma carona, ele tá num outro lugar, ele tem um álibi, porém, a pessoa que deu a carona para ele nesse horário não se manifesta, ele acaba indo parar na prisão, ele morre lá de uma doença, e aí depois de alguns meses, este homem que deu a carona pra ele acaba aparecendo na casa dessa família pra dizer que realmente ele estava com esse moço na hora. E aí começa a ter aquela desconfiança de, então, quem matou essa mulher? Quem dessa família fez isso e por quê? Eu me surpreendi bastante com essa história, tá? É uma história que não tem nenhum grande detetive da Agatha, que sai um pouco dessa norma, mas que a gente vê muito da dinâmica familiar que ela constrói muito bem. E aí, o final me surpreendeu, mas não me surpreendeu. Quem já leu sabe o que eu tô querendo dizer. E ainda assim, eu acabei tendo uma ótima experiência com Punição para Inocência e dei para esse livro 4 estrelas. Em novembro, eu li Um Gato Entre os Pombos, mais uma história com o Hercule Poirot, e aqui a gente tem um internato só para meninas, em que de repente muita coisa começa a acontecer. Roubo, sequestro, morte, um monte de coisa. E aí, logicamente, o detetive entra na história para tentar desvendar o que tá acontecendo. O começo dessa história é fantástico. Tudo que ela vai apresentando e o mistério que a Agatha vai construindo é muito interessante, mas vai perdendo a força conforme a história avança. Eu achei também que o final não
não me surpreendeu tanto quanto eu gostaria, apesar que surpreender ou não significa que um livro é ruim. Eu acho que isso também depende muito da construção do mistério que vai sendo feita. Porém, eu queria ter gostado um pouco mais e eu dei para esse livro 3,5 estrelas. E em dezembro, o último livro aí do ano foi A Maldição do Espelho, mais um livro aqui com a Miss Marple, em que a gente vai voltar um pouco no tempo para uma outra história da Agatha, que é Um Corpo na Biblioteca, que acontece ali num casarão em St. Mary Mead, e aqui a gente vai ver isso muitas décadas depois. A gente vai ver ali a Miss Marple tendo que, de certa forma, encarar novamente um grande mistério que vai acontecer nesse mesmo casarão, agora com outros donos, né, em que uma pessoa vai ser envenenada. E o que eu mais gostei aqui não foi do mistério em si, apesar de ter sido bem interessante, mas eu gostei de ver St. Mary Mead de uma maneira diferente. A gente vê que o tempo passou, a gente vê que a Miss Marple já envelheceu ainda mais, e a gente vê das dificuldades dela, a gente vê tudo ali que foi se transformando e como a sua própria mente, apesar de ainda fazer conexões com coisas que aconteceram no passado, ela também tá tentando lidar com a sua nova realidade, sabe? A sua novidade, tudo que tem acontecido. Isso foi muito bem construído. Eu vou dizer que eu não tava super empolgada, principalmente ali no meio da história. Eu achei que se arrastou um pouco, mas eu gostei demais do final. O final trouxe uma melancolia que foi linda. O final não me surpreendeu, inclusive me lembrou um outro livro da Agatha, mas eu amei aqui esse finalzinho, sabe? Essa dor que trouxe o final dessa história. E no final das contas eu acabei dando para esse livro 4 estrelas. Gente, agora falando sobre o melhor e o pior livro do semestre, entre julho e dezembro. O pior, infelizmente, foi A Extravagância do Morto, porque esse livro tinha tudo pra me agradar. Tinha, assim, personagens que eu amo, sabe? A junção do Poirot com a Ariadne era algo incrível. Eu amei como a história foi sendo construída, mas no final das contas eu fiquei muito desapontada, principalmente por conta de soluções ali que vieram do nada. Já a melhor leitura do semestre tem que ser A Maldição do Espelho, porque, gente, como eu disse, foi muito legal a gente voltar para um caso antigo, não que esse caso vá voltar, mas o mesmo local onde foi, sabe? A gente tendo ali as referências de um dos primeiros livros que a gente tem com a Miss Marple, e a gente vê também a transformação de St. Mary Mead, a transformação da Miss Marple, e mais do que isso, um final lindo, um final que, ai, gente, me doeu, sabe? Foi melancólico, foi bonito e fechou muito bem a história. Então, com certeza foi o melhor do semestre. Agora, falando de 2024, das leituras do projeto Lendo Christie dessa época, tá? O pior livro de todos que eu li no ano passado dela, o primeiro que foi Aventura em Bagdá. Gente, esse livro se passa em Bagdá. A gente tem todo um mistério acontecendo ali. A gente tem uma protagonista muito interessante, muito bacana, que ela vai, ela faz, corre atrás dos seus sonhos, ela vai entrar no meio de toda uma questão pra tentar desvendar um grande mistério. Só que, gente, é uma história que não leva a lugar nenhum. Foi uma história que eu tava curiosa lendo, mas também entra aqui a questão de ter muitas coisas xenofóbicas conforme a gente vai lendo, até racistas aqui e ali, né? Então tudo isso, querendo ou não, diminui a nota pra mim, sabe? Me deixou assim desconfortável em diversos momentos. Com certeza, de tudo que eu li dela no ano passado, esse foi o livro que eu menos gostei, porque a gente tinha uma protagonista muito boa pra uma história medíocre. Agora, o melhor livro, ele entrou na minha lista de melhores livros de 2024, inclusive vou deixar na descrição pra você conferir, porque, gente, eu amei ter lido Depois do Funeral. Aqui a gente tem uma história em que o patriarca de uma família acaba morrendo, é lido ali o testamento, tudo é dividido certinho, mas de repente uma das suas irmãs acaba ali falando que ela achava que ele tinha sido assassinado. Só que o advogado que leu o testamento, antes de ele ir atrás, porque ele fica com essa pulga atrás da orelha, né? Será que é verdade? Será que não? Essa mulher acaba sendo assassinada também. E é então que ele pede ajuda de um colega, que é o Hercule Poirot, para tentar desvendar, né? O que aconteceu? Por que que essa mulher morreu? Provavelmente ela estava certa. Então, o que será que aconteceu nessa família? Por que que ela morreu? Por que que o seu irmão morreu? O que que tá acontecendo? Assim, teve uma coisa ou outra que eu não gostei aqui. Teve um pouquinho de gordofobia que me pegou. Mas a história em si, eu não conseguia parar de ler. Eu devorei
adorei, uma escrita muito gostosa, um mistério muito interessante e a revelação de quem tava por trás de tudo e por quê. Sério, nem 1 milhão de anos eu pensei nisso. E olha que geralmente eu acerto quando eu tô lendo coisas da Agatha, porque já são mais de 30, 40 livros dela que eu li, então acaba ficando um pouco mais óbvio. Mas aqui, sério, eu fiquei totalmente surpresa lendo esse livro, e o melhor do ano com certeza foi Depois do Funeral. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi o melhor livro da Agatha Christie que você já leu até hoje, porque eu estou curiosa. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Então a gente se vê no vídeo que vem.